Então, como sempre, tentando ser prático, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser inteligente. Então, recentemente saiu pelo site A Gambiarra, que é vamos dizer assim, é uma página de notícias de viés quase que totalmente esquerdista, né? Nesta página, então, foi lançado recentemente um artigo sobre Dilma Rousseff, cujo título diz: O Processo. Documentário sobre o impeachment de 2016 é ovacionado no Festival de Cinema de Berlim. Então vamos ao artigo. Maria Augusta Ramos, documentarista conhecida por seus trabalhos que investigam a realidade das instituições públicas brasileiras, como Juízo, Justiça e o Morro dos Prazeres, teve o seu novo filme O Processo aclamado em sua exibição no 68º Festival de Cinema de Berlim. O documentário acompanhou o impeachment da presidente Dilma Rousseff e, durante a exibição na sala alemã de cinema, recebeu gritos de bravo e gritos de fora Temer. E 5 minutos de aplauso. Nossa, vejam só, né? Então tá, continuando. O longa-metragem foi realizado a partir de 400 horas de material filmado durante o processo que destituiu do seu cargo a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Beleza. A editora do filme, Karen Ackerman, foi celebrada pela multidão na sala de exibição da Berlinale e chegou a ter o seu trabalho classificado como um marco da montagem documental. Em entrevista durante o evento, a diretora Maria Augusta Ramos declarou: Não sei o que será desse filme no Brasil, mas desejo que ele seja visto e debatido para que sejamos um país menos dividido. O Fla-Flu que estamos vivendo é nocivo para o país. Pessoas devem ser vistas como seres humanos. Fiz esse filme com parcerias contando com ajudas como World Cinema Fund, Fundo de Cinema da Holanda e o Canal Brasil. Tá explicado, né? Ninguém tem dúvida de que o documentário deve ser um dos mais assistidos desse ano, assim que chegar aos cinemas brasileiros. Ainda sem data de estreia marcada pelas terras brasileiras, é provável que noticiemos a passagem de O Processo em outros festivais ao redor do mundo. Então, assim, sem precisar comentar o óbvio descaramento de uma produção dessa, que não passa de mais uma propaganda petista e de mais uma tentativa de vitimizar essa gente, essa cúpula do PT, você tem assim, parece-me, no meu entender, eu não entendo nada de cinema, mas assim, tentando deduzir ali pelo texto, eles vão fazer esse filme rodar pelo mundo todo, vão tentar promover o filme de todas as maneiras para que ele ganhe todos os prêmios, né? No sentido de que assim que ele for chegar aqui no Brasil, chegar a ser exibido aqui no Brasil, ele seja precedido de suas honras, de suas glórias e de seus prêmios, para que assim ele possa previamente impressionar as pessoas, para que as pessoas pensem assim, puxa, está chegando algo, uma produção de alto quilate aqui. Recebeu prêmios em todos os lugares. Então, se ele recebeu prêmio da Alemanha, da Holanda, ou seja, de todo o continente europeu, do continente asiático, se ele recebeu prêmio lá na América do Norte, então quer dizer que não é qualquer coisa, é uma produção de alta categoria, então nós temos que assistir. E, basicamente, nós temos que assistir e concordar com aquilo, porque é uma coisa de alta categoria e está explicitando toda uma verdade que nós não sabíamos até agora. Puta que pariu, vão se fuder, meu. Tá? Agora vamos pensar aqui nessa pequena declaração, essa declaração estúpida, diga-se de passagem, desta tal de Maria Augusta Ramos. Né? Então, não sei o que será desse filme no Brasil, mas desejo que ele seja visto e debatido para que sejamos um país menos dividido. Peraí, será que essa mulher ignora que a maior parte da população está contra o PT? E que lançar um filme sobre isso só dividiria ainda mais os grupos, meu? Agora, o Fla-Flu que estamos vivendo é nocivo para o Fla-Flu que estamos vivendo é nocivo para o PT. Tá? Então você está, de novo o vitimismo, né? O discurso vitimista agora sendo, vamos dizer, por algum método gramsciano, sendo introduzido na linguagem dos cineastas e da arte do cinema. Vai tomar no meio do teu cu, mulher. Tá? Agora você tem aqui, olha, essa é a pérola que ela soltou nessa declaração dela. Pessoas devem ser vistas como seres humanos.
Assim, eu fico pensando, o Jean-Jacques Rousseau deve ter, de fato, causado um imenso estrago na inteligência das pessoas quando ele soltou aquela frase: o ser humano nasce bom e a sociedade o torna ruim. Como se o ser humano pudesse ser concebido à parte da sociedade. O que é? Ela tá fora da perspectiva humana, ela está fora da escala, da categoria dos seres humanos para poder fazer esse tipo de avaliação. Pessoas devem ser vistas como seres humanos. Ela não se enquadra entre os mesmos. Pô, pelo amor de Deus, meu, pô, pensa um pouquinho no que fala, meu. Tudo bem, a gente fala merda mesmo, mas porra, volte atrás, reconsidere, se retrate publicamente. Eu, se falar merda, eu me retrato, pô. Agora, se pessoas devem ser vistas como seres humanos, então por que ela não escolheu justamente um tema que é assim espinhoso aqui no Brasil, como diria o professor Olavo de Carvalho, né, que é o problema do movimento abortista aqui no Brasil, que tem crescido assim vertiginosamente, que é uma situação em que isso se enquadre mais, uma frase dessa se enquadre mais, sobre a questão dos fetos que estão sendo abortados aos milhares, né, todo ano aqui no Brasil, todos os anos aqui no Brasil. Se existe um debate público que não estabelece uma certeza sobre se o feto é ser humano ou não, em primeiro lugar, então por que se deve recorrer imediatamente ao aborto? Se não se tem certeza do que o que está dentro do ventre de uma mulher sendo gerado é um ser humano ou não. Por que se recorre ao aborto? Se você não tem certeza, é a mesma coisa, aquela velha analogia. Se você tem um prédio para ser implodido, mas a equipe que montou todos os dispositivos explosivos lá dentro não tem certeza se o prédio foi totalmente evacuado, ou seja, se eles não têm certeza de que o prédio está totalmente vazio, não tem nenhuma vida lá dentro, como é que eles vão se decidir a implodir o prédio? Eles não podem fazer isso. Seja um ser humano, seja um cachorro lá dentro, né? Agora, nessa frase, pessoas devem ser vistas como seres humanos, então por que ela não decidiu produzir um documentário sobre, né, esse movimento abortista aqui no Brasil? Já que se tem dúvidas a respeito da humanidade ou não do feto, então nada melhor do que uma frase como essa: pessoas devem ser vistas como seres humanos, porque é muito provável que o que vai ser gerado no ventre de uma mulher seja um ser humano, seja uma pessoa, e ele deve ser visto como ser humano, né? Ou seja, o que vai sair do ventre de uma mulher provavelmente é uma pessoa e que deve ser visto como ser humano. Então, o movimento abortista é sim uma coisa que realmente está desumanizando, né, o valor da vida, o valor da vida das pessoas, né? Agora, e isso está sendo inclusive debatido em prol dos abortistas lá no Congresso, né, estabelecendo regras sobre em que determinada altura da gestação se pode começar a abortar, ou tentando instituir regras para que as normas, para que as mulheres grávidas, né, jovens grávidas, vamos dizer assim, pratiquem um aborto no sentido até de ganhar algum benefício do Estado. Pelo amor de Deus, que é coisa mais desumana do que essa? Então, assim, pessoas devem ser vistas como seres humanos. Mas não, eu acho que o critério moral desta estúpida, retardada, idiota, dessa Maria Augusta Ramos deve ser esse. As atitudes desumanas que estão ocorrendo no Brasil estão sendo projetadas sobre o PT, sobre a Dilma, sobre o Lula, né? São as grandes vítimas da sociedade. A cúpula do PT, o Lula, a Dilma, né? O Brasil está sendo, né, a população brasileira está sendo desumana com essas pessoas, mas, né, como também diria o professor Olavo de Carvalho, essa gente não é capaz de derramar uma lágrima pelos 50 mil assassinatos aqui no Brasil, pela a quantidade absurda de abortos sendo promovida, a quantidade de crimes ocorrendo, né, a apologia à pedofilia que está crescendo aqui, sobretudo com aquela bicha louca e obscena do Jean Willis, né? Você tem uma série de problemas que são realmente urgentes, né? Uma série de tragédias ocorrendo aqui no Brasil todos os dias. As pessoas já não podem se defender nem dentro de suas casas de criminosos que são covardes, vagabundos, filhos da puta, sanguinários, cruéis, né? Que estão dispostos não só a tirar o que é dos outros, mas ainda a tocar o terror,
né? Praticar terrorismo uns dos outros. Mas ela está preocupada com o impeachment da senhora Dilma Rousseff. Pô, vai se fuder, meu. Olha aqui, ó, pra você, olha aqui pra esse festival e olha aqui pra vocês, diretores vagabundos, filhos da puta. Estão recebendo dinheiro pra promover essa merda, essa mentira toda, tá? Pra defender esta mulher que não é capaz de fazer um discurso, não é capaz de articular um discurso público, tá? A Dilma não sabe a diferença entre o vírus Zika e o mosquito que transmite. Ela confunde, ela diz que é o vírus do mosquito Zika. Ou você tem o Lula lá, se comparando mais a Jesus Cristo do que a Tiradentes. Se comparar a Tiradentes, né, já é um absurdo. Agora vai se comparar a Deus, meu. E essa mulher ainda está achando não, que a desumanidade está sendo contra essas pessoas. E não, por exemplo, contra os bebês que estão sendo abortados, contra as pessoas que estão sendo assassinadas aqui no Brasil. Contra as pessoas que estão fazendo o possível para conseguir pelo menos um subemprego e conseguir sobreviver, né? Parece que essa mulher não percebe que existe uma corrupção financeira que quebrou uma boa parte do país e que agora tem um monte de gente pagando pato por isso, né? E você tem lá prisioneiros políticos, né? Presos políticos que estão sendo encaminhados, que estão lá rindo da cara de todo mundo, que estão tentando fazer o possível para se livrar da situação. Por quê? Porque não são homens, aquilo é uma banda de covarde. O Lula, é bem provável assim, que quando eu estava chegando no fim do segundo mandato do Lula, ele sabia que não ia poder se reeleger, né, mas queria manter o PT no poder, né? E é claro, então ele teria que pôr alguém lá. E o que ele faz? Ele ainda põe a Dilma, ou seja, e ele sabia que, claro, que toda a corrupção de que ele fazia parte e de que ele, de certa forma, é o chefe, ia uma hora estourar em cima dele. Então também, para se livrar desse peso, ele joga uma mulher na frente. Que é isso que ele é um covarde, um bêbado, um vagabundo. Aí botou aquela mulher idiota, aquela mulher incompetente no poder, que ajudou a ferrar ainda mais as coisas, né? Ajudou, vamos dizer assim, abriu as portas, né, para que a corrupção se intensificasse, né? Tanto que foi empichada por improbidade administrativa, né? E agora, daí estourou, a princípio estourou sobre ela aquela coisa toda, todo aquele o julgamento, o impeachment e todos os protestos e xingamentos estouraram sobretudo em cima dela. O Lula foi atingido de modo secundário. Por quê? Porque, claro, ele põe uma mulher na frente. Aquilo, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, não é homem, meu filho. Não é homem. E todos aqueles caras que estão lá na cúpula do PT não são homens, são covardes. São pessoas que estão pensando no seu próprio bem. São narcisistas e psicopatas, que estão pouco se lixando pro sofrimento dos outros. E ainda vem uma idiota estúpida dessa produzir um documentário para querer vitimizar essa gente, né? É de matar mesmo, né?